Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo Ana Rodrigues, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita e deixa o seu like agora no comecinho desse vídeo, porque ele é super importante na divulgação. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e me segue lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? O caso de hoje é muito interessante porque o assassino só foi descoberto quase 50 anos depois do crime. Então, vinheta! A Jane Brighton nasceu em 17 de maio de 1945. Era filha de J. Boyd Brighton e Ruth Brighton. O pai dela era vice-diretor da Radcliffe College, uma faculdade exclusivamente feminina e que era assim muito disputada, era muito difícil de entrar lá, e ela tinha ligações com Harvard. Inclusive, alguns anos depois, essa faculdade foi anexada a Harvard. Então, a família da Jane tinha uma boa condição financeira. Ela estudou numa escola particular chamada Dana Hall School. E Jane sempre foi descrita como uma moça muito inteligente, muito esforçada, muito curiosa. Ela gostava muito de aprender, de ler e de estudar. Inclusive, ela aprendeu a tocar piano, a tocar órgão, a pintar e a cavalgar. Ela estudou na Radcliffe College, inclusive a mãe dela trabalhava lá como pesquisadora de história medieval. Então toda a família era envolvida assim no ramo da educação e da história, tanto que a Jane se formou em antropologia. Em 1968, a Jane foi aceita em Harvard para fazer a sua pós-graduação. Também em 1968, ela foi escolhida uma das pouquíssimas alunas que foi escolhida para ir numa expedição arqueológica em uma escavação que eles iam fazer no sudeste do Irã. Nessa escavação, Jane fez uma descoberta arqueológica bem importante e ela foi creditada por isso. Ela morava em um prédio que ficava na University Road, número 6, morava no 4º andar. Ela dividia esse apartamento com o seu gato de estimação e com uma tartaruga. Ela havia pintado vários animaizinhos pela parede porque ela amava pintura e amava animais também. Esse prédio era decrépito e já era um tanto amaldiçoado, eu já digo por quê. Primeiro que ele estava caindo aos pedaços, ele era sujo, imundo, ele era inseguro porque não tinham fechaduras nas portas externas do edifício. E as fechaduras de dentro do prédio, né, dos apartamentos das pessoas, elas não funcionavam. Quase nunca funcionavam. Então, por causa disso, a Jane quase sempre deixava a sua porta somente encostada. E por que eu disse que esse prédio já tinha uma fama de amaldiçoado? Porque o estrangulador de Boston, um serial killer que matou 13 mulheres, ele matou e estuprou 13 mulheres, tinha feito uma vítima ali mesmo naquele prédio em 1963. Era uma estudante de Harvard de 23 anos. A Jane aparentemente tinha uma vida muito feliz, segura, tranquila, tanto que ela não fechava a porta do seu apartamento, ela nem tentava trancar. Ela morava perto de 2 amigos, os vizinhos dela eram amigos íntimos. Eram um casal, Donald e Jean Mitchell. Inclusive, ela tocou o órgão na cerimônia de casamento desses amigos. E ela costumava ir pro apartamento deles e ela ficava horas lá conversando, eles jantavam juntos, ficavam lá bebendo e tal. E ela também tinha um namorado, chamado James Humphrey. Tudo ia bem na vida de Jane até a noite de 6 de janeiro de 1969. Ela saiu para jantar com uns amigos, que já tinha acabado o feriado e no dia seguinte as aulas retornariam. Ela saiu então para jantar com amigos, colegas e com o namorado. Depois desse jantar, ela passou em casa rapidinho para trocar de roupa e então ela foi patinar com o seu namorado num rink de patinação no gelo, sabe? Eles voltaram para o apartamento da Jane por volta das 10h30 da noite. O James ficou com ela um tempo e cerca de 1 hora depois ele foi embora.
Então a Jane foi pro apartamento dos seus amigos, os Mitchell, e ficou lá com eles bebendo xerez até 00:30. O dia seguinte era um dia bem importante para os estudantes de Harvard, porque seriam aplicados exames. Só que Jane não apareceu, o que deixou todo mundo bem assustado, porque a Jane era extremamente estudiosa, cuidadosa, como eu disse, ela era muito esforçada, ela era responsável e não apareceu num dia de provas. O namorado ligou várias vezes naquela manhã, mas ela não atendeu. Então, depois que terminou a aula, ele foi ao apartamento dela por volta de 00:30. E ele somente precisou botar a mão na porta e a porta abriu, porque não estava trancada. Quando ele entrou no quarto, ele viu Jane deitada e ela estava tapada com um tapete e um casaco de peles. Ele fez uma coisa que eu achei muito estranha, porque ao invés dele ir lá ver como é que ela estava, ele foi chamar a vizinha, a Jean Mitchell, que era amiga deles, para ver se a Jane estava bem. Eu achei estranho, estranho mesmo. Quando a Jean chegou, ela foi lá e destapou a cabeça da Jane e então ela teve uma surpresa horrível, porque a Jane estava morta. E então eles chamaram a polícia. Então a polícia chegou e começou a analisar a cena do crime. Nada havia sido roubado, nenhum objeto de valor sumiu, exceto um souvenir de pedra que a Jane tinha trazido do Oriente Médio. A autópsia revelou que Jane tinha sido morta com múltiplos golpes na cabeça, feitos com um objeto cortante, como uma machadinha ou um cutelo. Como aquele souvenir tinha desaparecido do apartamento e ele tinha cerca de 10 a 15 centímetros, a polícia imaginou que ele tinha sido a arma do crime. Jane também tinha sido violentada sexualmente. A polícia então coletou todo o DNA deixado pelo assassino, assim como uma impressão digital que foi encontrada no apartamento que não pertencia a ninguém que tinha entrado no apartamento naquele dia que fosse conhecido. Como não havia testes de DNA em 1969, não tinha muita coisa que eles poderiam fazer para identificar o assassino. Cogitou-se, inclusive, que pudesse haver um segundo estrangulador de Boston. O interessante é que na cena do crime foi encontrado um pó vermelho tipo ocre espalhado pelo corpo da Jane, pelas paredes e pelo teto. Esse tipo de pó era usado em rituais de funerais antigos do Oriente Médio e do Irã, que a Jane tinha chegado recentemente. Então a polícia começou a cogitar que poderia ter sido algum colega da Jane ou um professor, que era uma pessoa que poderia entender de história para ter feito aquele ritual lá de colocar o pó por cima do corpo. A polícia então interrogou todos os contatos que eles encontraram num diário da Jane e em uma antiga agenda telefônica, além de conversar com todas as pessoas com quem ela tinha um contato, mas eles não conseguiram chegar em ninguém. Não tinha nenhum suspeito do crime e não havia muito mais coisa que eles pudessem fazer com os recursos que tinham na época, de modo que o caso acabou sendo deixado de lado por muitos anos. A polícia estava tão frustrada por não conseguir encontrar o responsável pelo assassinato da Jane, que eles, inclusive, no dia 10 de janeiro, foram lá e filmaram o funeral dela, para ver se eles encontravam alguém agindo de forma suspeita, mas não deu em nada, e eles nunca conseguiram encontrar o assassino do crime bárbaro que terminou com a vida de uma estudante promissora de 23 anos de idade. Até que em 1989, os testes de DNA já existiam nos Estados Unidos, e então foi testado pela primeira vez o sêmen do estuprador. Só que não correspondeu com nenhum dos dados de meliantes que tinham lá já registrados na polícia, então não adiantou de nada e novamente o caso esfriou e foi meio que deixado de lado. Em 2006, outro teste foi feito
também sem nenhum resultado. Mas o caso vinha sendo investigado de forma particular por várias pessoas, por detetives, e eles pediam para a polícia que deixasse as provas abertas para serem analisadas, e a polícia dizia que não, de jeito nenhum. Isso é uma coisa bem típica lá do condado de Middlesex. Então, eles decidiram, já que tinha tanto apelo público, a reabrir o caso. E em 2017, eles montaram uma nova equipe. E eles foram também convencidos pelo laboratório forense, que afirmava que agora sim eles tinham tecnologia suficiente para analisar muito mais DNA do que tinha anteriormente. Então, o caso foi reaberto e o DNA foi testado mais uma vez, só que dessa vez deu certo. Eles encontraram um correspondente. O DNA batia com um homem chamado Michael Sumpter. Esse homem tinha ficado preso desde 1975 até 2001 por 2 estupros que ele havia cometido. Só que ele havia saído da cadeia e logo depois ele morreu de câncer aos 54 anos. Então precisaram da ajuda do irmão do Sumpter para fornecer o material genético. Ele não se opôs, ele forneceu seu material genético. Foi descartado como suspeito, lógico, não era ele, mas foi confirmado que Michael Sumpter era o assassino da Jane. Graças a descobrirem que ele foi o assassino da Jane, também descobriram que ele tinha sido responsável por outros 2 estupros e mortes também na década de 70. A única pista que a polícia tinha que batia com o Michael Sumpter era de uma testemunha que disse que tinha visto um homem que tinha por volta de 1,80 m de altura e deveria pesar cerca de 77 quilos, correndo pela rua perto do apartamento da Jane naquela noite. E também o que uma criança tinha dito, que tinha ouvido barulhos pela escada de incêndio. Então eles suporam que Michael Sumpter entrou no apartamento pela escada de incêndio, ele entrou pela janela. Então ele assassinou a Jane e a estuprou, enfim, fez aquele horror e aquela barbaridade toda. Agora deu essa flor caindo. E assim foi solucionado o caso quase 50 anos depois do crime. Esse foi o caso mais antigo do condado de Middlesex. Quase toda a família da Jane já tinha morrido na época da resolução desse caso, mas o seu irmão Boyd, que é pastor de uma igreja anglicana, agradeceu muito que pessoas não tenham desistido de encontrar o assassino da sua irmã e disse que perdoar ainda é uma coisa muito difícil para ele, e a gente entende, né? O Michael acabou com uma vida promissora, jovem. A Jane tinha tudo para ser feliz e acabou morrendo nas mãos de um psicopata, que a gente não sabe qual a razão para alguém fazer uma coisa dessas, né? Entrar no apartamento de alguém e assassinar aquela pessoa sem nem conhecê-la, acabar com uma vida. Pra quê, né, gente? Então, eu espero que Jane esteja descansando em paz e que a sua família também. Gente, esse foi o caso de hoje. Deixa muito comentário aqui embaixo, tá? Diz pra mim se você gostou desse vídeo. Compartilha com os seus amigos e assiste outros vídeos aqui do canal, porque ajuda bastante, tá bom? Então, até a próxima quarta-feira, onde eu vou trazer outro caso criminal bastante interessante. Muito obrigada por assistirem, até o próximo vídeo. Tchau!